Fala galera, boa noite, Márcio Miranda, fisioterapeuta, empresário na área da saúde com mais um podcast de sucesso e não podia deixar de ter um cara aqui de sucesso, um cara que vai falar com você hoje olhando no teu olho, porque é um assunto muito importante, um assunto que vai te levar para o sucesso. A gente vai falar de família, a gente vai falar de saúde, tudo que a gente já veio conversando aqui agora. Galera, hoje eu tô aqui com Daniel Torres. Fala aí, Daniel. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Cara, prazerzaço estar aqui de novo com você. Boa noite para vocês também aí. E eu tenho certeza que vai render. Hoje vai render bastante coisa aqui. A ideia é realmente trazer essa questão de produtividade, procrastinação. Vamos falar de família. Vai ser muito bom o papo de hoje. Show de bola. Galera, vamos lá então. Já vou começar com a pergunta master do nosso podcast aqui hoje. Caraca! O que é procrastinação? Cara, procrastinação é o famoso empurrar com a barriga. É ficar adiando as coisas, ficar empurrando para frente. Tudo aquilo que você precisa fazer, o que deveria fazer, você dá um jeito de adiar isso. Então, tudo para isso a gente chama de procrastinação, ok? Mas a gente pode falar que procrastinação é preguiça? Não necessariamente. Tem a preguiça e tem a procrastinação. Às vezes elas se encontram. Né? Às vezes elas se encontram. Mas a procrastinação ela pode ter outros vieses, ela pode ter outros fundamentos, inclusive a autossabotagem. Tá? Então aí não é preguiça, tem outras questões emocionais que podem estar envolvidas também na procrastinação. É um sintoma de algo maior, então. É algo maior, algo maior. Pode estar relacionado com o ambiente que você vive? Muito. Pode estar, sei lá, com a escola, com o trabalho, com a família, pode estar envolvido com esse ecossistema aí? Com certeza. Eu acho que tem muito a ver, Márcio, com nossa cultura, né? O brasileiro, ele foi educado ao jeitinho brasileiro. Então, quando você tem um jeitinho brasileiro, quer dizer, deixa para a última hora que no última hora eu dou meu show. Eu resolvo, eu desenrolo, né? O brasileiro tem muito desse. Ah, deixa comigo que eu desenrolo. E aí fica procrastinando, empurrando até o último minuto. E aí você precisa entender por que você deixa para o último minuto. O que acontece? Né? Será que é para ter os méritos de não, deixa que no final eu arrebento? Ou é um vício emocional de estar sempre atrasado, de ser chamado a atenção? Então precisa entender. A procrastinação ela é um sintoma, né? Ela é um sintoma e as pessoas às vezes confundem isso com desânimo. Né? Eu vejo algumas pessoas, a gente atende o mundo empresarial, e algumas pessoas dizem, eu estou procrastinando, eu estou adiando, tal. E aí você vai mapeando, às vezes é emocional e às vezes é só preguiça. E essa preguiça ela vem muitas vezes de problemas de alimentação e suplementação. Então, às vezes as pessoas confundem essa questão de preguiça, procrastinação, com questão física, né? Então a pessoa não está bem de saúde e ela sente isso, eu tô desanimado. Pô, por que eu tô desanimado, tal, não sei o quê. Cara, então a gente tem que olhar para o ser humano ele é sistêmico. Então a gente tem que olhar para todas as áreas da vida. De repente você tá com foco aqui, eu preciso ser mais produtivo. Cara, mas se você não olhar para a saúde, velho, não vai. Não vai. Né? Então a gente começa a mapear. A procrastinação, ela é um sintoma emocional, é um sintoma físico, tem a ver com a preguiça, tem a ver com a alimentação, tem a ver com a saúde. Então a gente vai fazendo esse mapeamento. Tá? Eu tive isso daí há uns 2 anos atrás, né, ali, 2 ou 3 anos atrás, de tá cansado, simplesmente cansado. Eu ia pra empresa, voltava, sentava aqui e ficava de boa, cansadão. Aí eu até falei pra ela, acho que eu tô com depressão, velho, porque eu não queria sair de casa. Ficava só deitado na televisão, pau comendo lá na clínica, no estudo, e eu, assim, com ansiedade, sabe, com ansiedade, nada tava acontecendo. Aí foi onde eu procurei o médico e tal, fui, aí cara, testosterona minha tá 200, 180, 200, vitamina D, acho que eu nem tinha mais, já tava tudo pré-diabético, colesterol, tava tudo zoado. Aí ele falou, não, já vamos começar aqui, vamos fazer as reposições, fez as reposições. Você vê? E aí... melhorou tudo. Cara, e entra num ciclo que a pessoa começa a se culpar e se cobrar. Cara, mas por que eu tô assim? Aí se não tem uma orientação, putz, fui lá e procurei um médico. Aí o cara vai no psicólogo. Não que não dê, vai no psiquiatra. Ele vai olhar pro sintoma e ele vai tratar o sintoma.
Ele não vai se aprofundar, ele não vai querer saber se é uma questão hormonal, caramba. Não, você tá se sentindo assim, eu vou te dar um ansiolítico, eu vou te dar alguma coisa, te prescrever alguma coisa, e aí a galera fica assim, entupindo de remédio, sem entender que o problema tá lá atrás. Entende? Acontece muito, cara. Acontece. Você não tem ideia. Aí começa a doer estômago, começa a doer tudo, aí o amigo pega e fala: isso daí é úlcera nervosa, é do trabalho. Ah, é bem assim. É? Sempre tem alguém pra falar um negócio desse. Não é? Aí o cara já fica desesperado. Aí a gente entra na questão da produtividade, né? Sim. A produtividade, ela é fazer mais ou fazer melhor? Como que a gente pode classificar agora a produtividade? Produtividade é fazer o melhor que você pode com o recurso que você tem disponível. É isso. Eu vejo a galera, eu quero ser mais produtivo. E aí sim, top atividade. A agenda do cara começa às 6 horas da manhã e termina 11 horas da noite. Fala assim, tô sendo produtivo. Não, você tá sendo ocupado. Ocupação não tem a ver com produtividade. Sim. Aquilo que você tem feito está gerando resultado? Esse resultado é um resultado positivo? Né? Tem a ver com aquilo que você estabeleceu para você? Tem uma meta? Porque produtividade tem a ver com meta e objetivo. Se você não tem meta e objetivo, não tem produtividade. Você está produzindo o quê? Eu sou super produtivo. Tá, qual que é o teu objetivo? Não tem. Então, desculpa, você não está sendo produtivo. Você está se ocupando, fazendo um monte de coisa. Mas produtividade tem a ver com isso. É a questão de onde você quer chegar, né? Com o que você está fazendo. Exato. Aí, às vezes, as pessoas falam, né? Porque um dos meus campos de estudo é justamente essa questão da produtividade. Aí a pessoa fala assim, Dan, me ajuda a ser mais produtivo? Eu falo assim, não. Porque eu primeiro preciso entender o que você está produzindo. Uhum. Porque se você estiver produzindo caca e eu te ensinar a ser mais produtivo, você vai produzir mais caca. Mais caca. Entendeu? Então vamos entender o resultado, né? A gente estava falando agora há pouco na questão, né, dos pilares que são importantes, né? Então, a saúde, família, trabalho, não inverta essa ordem, como diz o Jota, né? Cara, vamos olhar o que você tem produzido nesse sentido. Tua saúde. Vamos olhar para a saúde. Cara, não conheço ninguém que seja verdadeiramente produtivo com a saúde debilitada. Esses dias, eu olhei no espelho e falei assim, caraca, velho, preciso mexer, né? Aí, voltei para treino, voltei para academia, a gente tá corrigindo a alimentação, porque não dá para ser produtivo num corpo que não é produtivo. Exatamente. Entende? Então, começa aí, saúde. Depois, produtividade com a família. Você tem tempo de qualidade? Não é só tempo com a família, é tempo de qualidade, porque eu vejo, eu tenho tempo com minha família. Cara, mas tá todo mundo assistindo televisão, tá todo mundo mexendo no celular. Tá todo mundo comendo uma pizza. Entendeu? Então tem tempo de qualidade mesmo? Né? Estamos conversando, ou estamos fazendo alguma atividade junto. Não, nós vamos andar de bicicleta, ou nós vamos num parque, ou pegamos um jogo de tabuleiro aqui, vamos brincar alguma coisa aqui em família e tal. Contar piada. Isso é tempo de qualidade. É tempo que gera memória. Na dúvida, se tiver dúvida, o que é tempo de qualidade? É tempo que gera em memória. Uhum. Gerou memória é tempo de qualidade, entende? Então, e aí depois o trabalho. Então o trabalho vem depois. Por quê? Uma pessoa que tá com uma saúde boa, tá com um emocional legal por conta da família, ela é produtiva no trabalho. Uhum. É o cara que trabalha feliz, a mulher que trabalha feliz, que vai dar o melhor de si, porque tem uma base, tem um respaldo. Fora disso, cara, um monte de tarefa, vício por ocupação, necessidade de ser aprovado, necessidade de se manter ocupado, é tudo isso, mas não produtividade. A gente tem aqui em casa uma questão de berço, né? A gente fala muito isso aqui, assim, é o que a gente vai criar de memória para as nossas filhas no crescimento delas, no que a gente está fazendo, a gente é o espelho. Isso. Né? Então, as amiguinhas da minha filha vêm, que ela vai almoçar com a gente, vai jantar com a gente. Primeira coisa, desliga a televisão, ou pelo menos pausa a televisão. Ninguém fica olhando para a televisão. Você vai olhar para o seu prato, você vai olhar para sua comida. Isso não sou eu que estou falando. Nutricionistas já sabem que isso tem que ser feito. Ela tem que enxergar o que ela está comendo. A gente tem a questão de que a gente tem que olhar no olho, a gente tem que conversar também. Ali é um momento onde a gente vai dar risada, onde a gente vai perguntar como foi seu dia. Se você tem alguma dúvida das coisas que aconteceram no seu dia, a gente para tudo que a gente está fazendo na hora do almoço, na hora da janta, que é o momento que a gente consegue estar junto. Às vezes o almoço não, mas a janta sempre.
E algumas vezes que a gente termina de jantar também, a gente já programou com elas o que vai ser o pós-janta. Ninguém vai sair da mesa, vai tirar a mesa e vai todo mundo dormir. Uhum. E não vai ligar a televisão também. A gente vai jogar. Pega um joguinho delas, a gente põe na mesa, a gente joga. Qual que é o nome dos jogos que a gente joga lá? É o detetive agora. Agora é a moda, é o detetive. A gente tá no detetive. Antes era o que dava briga lá, era o Banco Imobiliário. Nossa, esse dá briga. Mas, cara, assim. E a gente entender que a briga, às vezes, vai chorar, porque perdeu, mas aí que é o legal. De você entender que o momento do seu filho é ele se frustrar porque ele perdeu. E ali no jogo, você tá entendendo por que ele se frustrou porque ele perdeu. Porque a vida é assim. A frustração vai acontecer. Aí onde que é melhor ele se frustrar? Não é no ambiente controlado, onde ele vai ter o suporte dos pais ali para falar, olha, aconteceu, você perdeu, lida com essas emoções, ó, a forma certa de lidar com essa emoção é assim, assim, assado. Cara, é a melhor coisa. Só que se você não tem esse tempo de mesa com as suas filhas, aí elas vão passar por isso no mundo. Aí o que acontece? Aí vem a depressão, aí vem a solidão, aí vem buscar um monte de amizades que não presta. Por quê? Porque não teve esse contato, cara. E onde que eu quero chegar nesse ponto, Dani, dos jogos? Que eu acho que é importante. Acho não, tenho certeza que é muito importante. E linkar com o que a gente tá falando aqui, fazendo uma analogia. O jogo, você consegue perceber já na criança se ela procrastinou no jogo, porque ela pode estar ali, não, vou deixar pra depois, que é o que você falou, vou deixar pro final, porque eu quero brilhar no final. É isso. Ela tá sendo produtiva nesse jogo aqui, cara? Ela tá realmente entendendo o que tá acontecendo, ela tem um objetivo onde ela quer chegar, o xadrez, né, cara? Sim. Ela tem estratégia, ela não tem. Pô, é teu filho, cara, você tá ali olhando, você tá vendo o que ele tá fazendo. Ou se ele só quer ganhar. Ele quer ganhar por ganhar. E você já saca e você fala, não vai ganhar. Não vai ganhar. E eu não vou deixar você ganhar, porque eu vou deixar você se frustrar. Ai, não pode deixar a criança se frustrar. Cara, sempre que eu posso, vai se frustrar sim. Porque ela tem que aprender que perder faz parte. Agora, o que eu faço pra não perder? Aí a gente senta e conversa. Cara, quando você é da linha dos esportes, você pode falar melhor do que eu. O contato que eu tenho com esportistas, eles falam que eles aprendem muito mais na derrota do que na vitória. Né? E aí, cara, toda vez que você perde, é uma oportunidade de aprendizado, de você entender quem você é, você busca na identidade, você se torna uma pessoa melhor. E você trazendo isso pra dentro de casa, para suas filhas, cara, é isso. E quem melhor para entender o comportamento dos seus filhos do que você? Exatamente. Do que você e sua esposa. Ó, você viu lá? Ó, a Lana tá se comportando assim, assim, assado. Vamos fazer tal coisa para dar uma... Entende? É isso. Isso é ser pai. Só que se você não tá bem de saúde, você tá atolado no trabalho, querendo ser produtivo e acaba não sendo, como é que você faz isso? Você vai negligenciar o seu bem mais precioso, que é o que a gente tá falando aqui do tempo de qualidade. É isso, é isso. E aí as pessoas falam assim, né? Ah, mas para vocês é fácil falar que vocês são empresários, que vocês têm a agenda de vocês, vocês controlam a agenda de vocês. Claro, mas a gente não chegou aqui ontem. Houve um planejamento, né? O quanto você ralou, a gente estava conversando, né, na época da pandemia, o quanto vocês ralaram, né? O quanto você teve que abdicar de algumas coisas para poder ter isso. Exato. Não tem caminho fácil, né? Atalho não existe. Então, para ter essa possibilidade de flexibilidade, o que você vai ter que fazer a mais hoje? E aí, o a mais não é se encher, mais uma vez, não é se encher de tarefa, é fazer melhor com aquilo que você tem. Ah, pô, eu gasto 2 horas, 3 horas no trânsito todos os dias. Legal, mas nessas 3 horas, o que você está fazendo? Porque dá para ser produtivo no trânsito. Cara. Você consegue fazer um curso, ouvir um curso, você consegue ouvir um audiobook. Cara, dá pra fazer um monte de coisa enquanto você tá ali, entende? Na jornada. Dá pra crescer, né? Dá pra você fazer as suas orações, dá pra você ouvir. Cara, dá pra fazer um monte de coisa. Mas as pessoas, às vezes, elas se fecham no mundinho do vitimismo, e aí é outra parte, né? Porque procrastinação, às vezes, tem a ver com vitimismo, porque a pessoa procrastina pra dar errado, para no final ela ser acolhida por alguém. Que tem isso também. Ah, eu vou deixando. Por quê? Porque no final vai dar ruim e alguém vai me amparar, vai me acolher. Esse é o papel da vítima. Entende? Então, quando a gente fala de procrastinação, tem as razões emocionais por trás. Né?
E aí, tudo isso que eu tô falando pra você, eu mapeei em mim. Cara, eu sei que eu preciso fazer, mas por que eu não tô fazendo? Tá. Será que eu tô esperando validação da minha esposa? Será que eu tô esperando validação dos meus clientes? Será que eu tô esperando validação dos meus pais? O que tá acontecendo aqui dentro? Eu sei que eu preciso fazer, não sou menino. Então, você vai começando a mapear, vai entendendo, é isso aqui. Ó. Mas quando você tá fazendo uma coisa que você sabe que você tem que fazer e você não faz porque realmente não quer fazer, ou sei lá, por N motivos, eu acho que ainda até beleza. Mas o problema é quando você tem um problema pra resolver, você sabe que você tem que resolver, e aí você empurra com a barriga porque você não quer encarar os fatos de frente. Aí é uma outra situação, né? Sim. Que é um problema. Você fala, cara, eu preciso lá resolver o problema, ou eu vou chatear alguém, eu vou magoar alguém, ou sei lá, cara, você pega um RH que vai ter que demitir alguém, ou um empresário que vai ter que demitir alguém. Tem situações, cara, que você não quer viver aquilo. Você fala, bicho, eu não quero, não tenho. Não quero. E tá tudo bem. Eu acho que você não tem que viver mesmo, não. Mas se só tiver você pra resolver, você vai ter que resolver. E aí, vamos lá. Imagina, tem uma história que eu via quando eu era criança, né? Que o pessoal falava pra gente a respeito de romper com velhos hábitos, né? Imagina assim, antigamente o pessoal levava os cachorrinhos pra cortar o rabo, né? Você lembra dessa época? Lembro, sim. O que era melhor? Você levar o cachorro e cortar o rabo do cachorro de uma vez? Ou você ter que levar ele várias vezes no veterinário para cortar de pouquinho, até chegar no tamanho ideal? Cara, se tem que fazer, já faz. Já rompe. Porque se você ficar adiando, das duas uma, ou o problema vai entornar, ou vai fugir da sua capacidade de resolver. E se fugir da sua capacidade de resolver, que aí. É igual tirar a fita do braço, né? Ou você tira devagarzinho e doendo, ou você tira de uma vez só. Resolve esse negócio. Né? Eu gosto muito do que o Paulo fala, né? Que crianças fazem o que querem e adultos fazem o que precisa ser feito. Falo muito isso lá na clínica. Então, tem que entender. Porque, voltando, né? Eu tenho uma percepção, e aí é só a minha leitura do ser humano. Nós somos todos crianças grandes. Os comportamentos que a gente tinha de criança, muitos deles não amadureceram, continua. Então você vê adultos fazendo birra, só que faz uma birra diferente. Faz fusquinha, vira cara, fica de mal, sabe? Um monte de comportamento infantil na vida adulta, né? E até estava conversando com uma cliente esses dias. A gente estava falando sobre a questão de maturidade, né? Maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com experiência de vida. Porque eu conheço um monte de tiozão com 70, 80 anos que as piadas, o comportamento é de criança de 15 anos, né? De adolescente. Então... mas isso é legal. Dentro do ambiente... dentro do ambiente certo. A gente chama isso de ser quinta série. Quinta série. Não, é válido. Mas quando... É que o cara perde o time, né? Do quinto, da quinta série. Cara, eu gosto de fazer zoeira. A gente tem um grupo lá do BNI. Cara, a quinta série domina aquele negócio lá. Os caras ficam bravos comigo. Mas tem a hora. Tem a hora certa de você se tem a hora. A gente brinca aqui entre nós, tal, a gente tira sarro, beleza, mas acabou. O assunto é sério. Quando o assunto é sério, a quinta série fica, né? Você guarda a quinta série. Mas tem gente que não. O assunto é sério. Eu vou dormir mais um pouquinho. Não, o assunto é sério. Eu acho que eu não vou pra trabalhar. O assunto é sério. Quer saber? Eu vou meter um atestado. Porque se eu não tiver lá, não tem que resolver o problema. Aí quem tá superior a mim vai ter que resolver a bucha do fundo dessa. Entende? É o quê? É criançada. É comportamento de criança. Né? Não quer enfrentar o problema. E, cara, eu tenho esses comportamentos. Acho que todo mundo deve ter esse comportamento. Aí a maturidade vai aonde? Olhar pra isso e falar assim: ô Danielzinho, se liga. Bora fazer o que precisa fazer? Né? Cria vergonha na sua cara e resolve o negócio. Esse diálogo interno, todos nós temos esse diálogo. E é aí que a gente vai mapeando procrastinação, produtividade, a gente vai crescendo, desse jeito. Existe também, acho que aí tem que pontuar também em relação à procrastinação, a questão do descanso. Uma mente descansada, né? É uma mente que vai produzir mais. Então, quando você descansa, você tem um tempo de qualidade de sono, tudo que você já falou, de alimentação, esporte e tal, você vai dormir bem, você tem uma família bem, você vai dormir bem. Sim.
Qual que é a diferença, então, de falar assim, no meio do trabalho, falar assim, cara, eu preciso tirar meia horinha de sono aqui pra eu voltar pro trabalho. Claro que no trabalho dificilmente vai acontecer um lugar que vai te deixar você dormir meia hora, mas às vezes é fundamental, às vezes é só sono. O cara precisa descansar, precisa dormir. Às vezes tá sobrecarregado Ele e só tá precisa. cansado. Não acontece com a gente, quando o corpo tá sobrecarregado, o corpo não força o desmaio, né? Sim. Pra poder estabilizar. É a mesma coisa. Então, teu corpo tem que. Cada um tem que ser cientista de si. O que teu corpo tá pedindo agora? Né? É claro que não dá pra ser frouxo também, né? Ah, meu corpo quer descansar de segunda a sexta. Ah, vai tomar banho, né? Não, mas agora, poxa, eu preciso dar mais parecida, eu preciso tirar um tempinho aqui pra poder me centralizar de novo. Maravilha, né? Maravilha. Vai lá e faça. Você precisa ser cientista de você. Entender que você não é uma máquina. Você precisa cumprir o tempo de descanso. E não vem com essa ideia não que você pode dormir. Eu fico bem dormindo 4 horas por noite. Assim você já provou que esse negócio não funciona, cara. Ok, você funciona? Beleza, mas você vai pagar essa conta. E aí, imagina só, você está pegando emprestado um tempo que você ainda não tem. Uhum. Quando a gente fala de dinheiro, a gente estava falando sobre isso agora há pouco. Dinheiro, eu faço mais. Dinheiro eu faço mais. Né? Eu me especializo, eu estudo, eu busco recurso, busco pessoas. Dinheiro eu faço mais. Eu entendo que eu tenho capacidade de fazer dinheiro, uma capacidade infinita de fazer dinheiro. Eu consigo produzir mais dinheiro. Mas o que eu não consigo fazer mais? Tempo. E aí, todas as vezes que eu pego um tempo emprestado, então, por exemplo, eu dormi 4 horas. Eu peguei 4 horas emprestada de um crédito que eu nem sei se eu tenho. Entendeu? Então, eu vou pegando esse tempo emprestado, uma hora a conta chega. Uhum. E aí, tudo bem, hoje nossa, eu performo pra caramba e tal. Quem é você com 60 anos? Será que chega nos 60? Pra que essa pressa de antecipar a vida, velho? Né? Eu tava vendo um documentário hoje com a Ju, a questão das pessoas que vivem mais de 100 anos, né? E aí, um dos grupos lá tava lá no Japão, a galera que trabalha o Ikigai, né? Que é o propósito de vida e tal. E em todas as culturas, dentro dessa questão de propósito de vida, alimentação, é tempo de ócio, né? Descanso e ócio. Uhum. Descanso e ócio. Às vezes você não consegue resolver os seus problemas porque você não tem tempo de processar. O que aconteceu contigo? O pau tá quebrando aqui na empresa, tal, não sei como resolver. Cara, peraí, deixa eu tomar um café. Você sai do problema, vai lá, dá uma volta, toma um café, toma uma água, respira. Dali uns 10 minutos você volta, eu tenho a solução. Uhum. Ou então, você vem pra casa naquela pilha, tal, putz, vou tomar um banho. Aí entra debaixo daquela ducha lá, sabe aquele momento que você coloca as duas mãos na parede e deixa a água cair? Aí vem a resolução dos problemas. Putz, era isso. É no momento de relaxamento que a maioria da solução dos problemas vem. E se você tá pilhado querendo ser produtivo, não tem. E aí fica o quê? Dando murro em ponta de faca. Trabalho é esforço e deslocamento, física, ok? Uhum. Trabalho é esforço e deslocamento. Se você está fazendo esforço e não está tendo deslocamento, não é trabalho. É só esforço. Uhum. Então, é justamente sobre isso. Se você está forçando e não está dando resultado, respira. Relaxa. Entende o que precisa ser feito. De repente, você ou não tem capacidade para resolver, e acontece. Nem todos os problemas você tem capacidade para resolver, por isso que a gente contrata a consultoria, por isso que a gente procura um coach, por isso que a gente procura um mentor, por isso que a gente procura um médico. Sim. Né? Tem coisas que eu não tenho capacidade de resolver, então eu preciso de ajuda. Né? Então, ou eu não tenho capacidade para resolver, ou eu não tive tempo ainda, maturidade para resolver aquilo. A premissa de todo problema é que todo problema tem solução. Porque se não tiver solução, não é problema, é só um fato. Tem solução? Não, não tem solução. Então não é problema. Né? Então não adianta se preocupar com isso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes as pessoas ficam tão envolvidas com seus problemas, Márcio, que aí elas começam nesse loop, né? De procrastinação, de não se sentir produtivas. E aí pode sim desencadear numa doença emocional, né? Depressão, burnout, o que quer que seja. É o quê? Essa sobrecarga. Cara, alivia. E aí por isso que eu bato nessa questão da produtividade. Porque dá para produzir melhor com os recursos que você tem e aí você sobra tempo. Cara, hoje
se você pegar a premissa de tecnologia e automação, qual que é a premissa de tecnologia e automação? É para que o ser humano tenha mais tempo livre. Só que não. A gente quer pegar o tempo que era para estar livre e entuchar mais coisa para fazer. Né? É maluco. É maluco. E o cara, e aí tem a questão do cara que é perfeccionista também, né? Porque o que você tá falando ali, tá pensando aqui no cara que ele já tá bom, já executou a tarefa já foi executada com maestria, já, cara, pode entregar, tá tudo certo. Não, mas ainda não tá bom, ainda não tá legal. Aí ele vai se cobrando. O perfeccionista é esse cara que é o procrastinador de carteirinha. Cara, e assim, vamos lá, vamos falar. Não existe perfeição, tá? Nesse mundo natural, não existe perfeição. Por quê? Porque o Márcio vai fazer alguma coisa e para ele vai estar maravilhoso. Só que aí vai chegar a sua esposa e vai falar assim, ali vai chegar e falar assim, cara, se a gente virar pra cá, fica melhor. E realmente ficou. Então, tudo que um ser humano faça, vai vir alguém e vai conseguir aperfeiçoar aquilo. Exato. Desde que mundo a mundo, as coisas foram aperfeiçoadas, né? Você lembra da época que a gente tinha aquele tijolão da Nokia? Aquilo era um celular. Se você comparar aquilo com o que a gente tem hoje, foi aperfeiçoado. Então, imagina só, o cara que fez o celular da Nokia, não, isso aqui é perfeito, não dá para melhorar mais. Mentira. Então, essa busca de perfeição é o quê? Vamos lá. É uma pessoa que está buscando validação, é uma pessoa insegura, ela não está segura de si, ou ela quer flores e louros para tudo aquilo que ela faz. E aí ela fica adiando, mas nunca tá bom, Pessoas que têm um nível de conformidade, a gente já falou sobre perfil comportamental outra vez, né? Já. Pessoas que têm um nível de conformidade alto têm essa tendência a procrastinar por esse motivo, de buscar a perfeição. Elas acham que ninguém faz melhor que elas e nunca tá bom o suficiente. Né? E aí não entrega. Entende? Faz sentido? Faz total sentido. É nessa linha. Quer fazer alguma pergunta ali? Você olhou aí, você deu risada. Que foi? Encaixou? Acho que ela deu uma risadinha ali, que eu acho que... Qual que é o hábito que hoje mudou 100% assim na sua rotina? Cara, gratidão. A gratidão, ela tira todas as zicas, vamos colocar assim, da vida da pessoa. Tem um exercício, a gente já falou sobre isso, né? Você como já fez as formações da Febracis e tal. Tem um exercício que a gente escreve 50 motivos de gratidão. Parece simples. Parece simples. Eu sou uma pessoa muito grata, né? Eu sou uma pessoa muito grata. Então, de repente você é uma pessoa educada. Gratidão é outra coisa, né? Eu agradeço sempre, tá? Mas você tem noção do que você agradece? Às vezes as pessoas têm o costume de dizer assim, eu agradeço a Deus pela vida e pela saúde. Tá, e? Legal, vamos lá, que mais? Então, quando você faz essa lista de gratidão, você vai começa a agradecer a Deus porque eu tenho um lar, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha. Só que vai acabando. Cara, e agora? Vou agradecer pelo quê? Aí você vai começar a pensar que você respira, você anda, você ajuda né? Cara, tem um monte de outras coisas que você faz que você não se dá conta. E quando esse exercício da gratidão, quando eu paro e olho assim, cara, tanta coisa para agradecer, por que eu vou reclamar? Então, para mim foi a maior coisa, o maior exercício justamente esse. Por quê? Quem não reclama produz mais. Uma vez que, e aí tem a questão de frequência. Né? Reclama menos e faz mais, reclama menos e faz mais. E é justamente isso, né? Quando você entende que tem tanta coisa boa acontecendo, quem enxerga coisa boa produz coisa boa. Como se fosse uma frequência mental. Você está ajustando a tua mentalidade para enxergar aquilo. É um viés de bonança, é um viés de produtividade, é um viés de prosperidade. Né? Enquanto as pessoas, você vê a grande massa falando que reclama de tudo. Né? Cara, eu vim para cá com o Uber e, cara, o cara reclamou, acho que pelo menos umas 50 coisas ele reclamou. No período que eu vim pra cá, cara, que absurdo. Cara, que absurdo.
Então existe essa questão, né? E aí vamos lá, voltando para a produtividade. Por que você vai produzir mais se você só tem que reclamar? Uhum. Vou fazer mais coisa para comprar, para ter mais coisa para reclamar, né? É o tipo de gente que se ganhar R$ 1 milhão vai reclamar e falar assim, eu nem sei o que fazer com esse dinheiro. Se ganhar uma Porsche, vai falar assim, e agora? Quem é que paga o imposto desse carro? Como que eu ponho combustível nele pra ficar andando? Entendeu? Imagina o preço do seguro. É. Entende? A pessoa não consegue olhar para a bênção que ela recebeu. E para mim isso, eu era uma pessoa assim, porque nós viemos, eu acredito, nós viemos de uma cultura de olhar o copo meio vazio, né? Uma cultura de olhar os problemas. Eu costumo brincar que eu vim do outro lado do rio, né? Tem um lado do rio que é da galera mais próspera, eu vim do outro lado do rio. Então, quando você percebe que, cara, é a mentalidade, né? A mentalidade. As pessoas que são gratas, as pessoas que são gratas são pessoas que são mais felizes. E de acordo com o Sean Arcor, pessoas que são felizes produzem mais. Exatamente. Entende? Para mim foi a grande mudança foi essa daí. A gente tava na igreja essa semana e o padre falou uma coisa lá, foi muito legal em relação, até falei pra Lígia isso. Ele falou sobre a multiplicação do pão. Uhum. E sobre, ele estava, na verdade, falando sobre a inteligência. E aí, quando ele falou da multiplicação do pão e tal, e as pessoas queriam mais e mais e mais, e a pessoa não se deu conta que não era sobre a multiplicação do pão. A questão do pão era, Jesus era o pão. Então, cara, você tinha que olhar para ele, não era sobre o que ele estava te dando de... né? Isso. E aí, ouvindo você falar, cara, eu tava pensando aqui no... Cara, o que eu ia falar? Porra, fugiu. Da inteligência, da multiplicação do pão. Nossa, fugiu o que eu tava na linha de raciocínio bacana. Vamos lá. A multiplicação do pão, você não olha para o milagre, você olha para Jesus, você olha para... Não, eu lembrei. Lembrou? Então, em relação à multiplicação do pão, Jesus era o pão. E aí eu ia te perguntar do Legendários, que você fez o Legendários. Fiz. E eu também fiz. E a gente fez em lugares diferentes. Eu fiz em Marília. Sim. Você fez em São Paulo, né? Foi. E qual que é a premissa dos caras ali quando você tá ali? Silêncio. O tempo inteiro, silêncio. No começo, eu só queria sair dali, porque eu falei, cara, que silêncio? Que silêncio? Silêncio. Aí o cara, desfrute o caminho. Eu falei, que desfrutar o caminho, meu amigo? Eu não sei nem onde eu tô. Eu não tenho celular, eu não tenho nada aqui. Desfrute o caminho. E gritando na tua orelha, silêncio. Pô, aí chega uma hora que os caras começam, conversa com o 01, conversa com o 01. Aí você, pô, aí no segundo dia você já começa a entender, você fala, pô, cara, no terceiro dia você já entendeu qual que é. Por que que eu tô falando? Cara, fui no pão, fui no Legendário e estou voltando. Porque se você entender qual é o propósito disso e não levar isso pro literal, você consegue traduzir isso para qualquer coisa da sua vida. Qualquer coisa. Então, quando você falou ali assim, eu saio do ambiente que eu tô de estresse e vou tomar um café, na verdade é o que aconteceu ali no Legendários. Silêncio. Cara, fica calmo. Silêncio, conversa com o 01. E o 01, cara, você pode conversar com Deus, você pode conversar com seu pai, você pode conversar com seu amigo, com seu sócio. Silêncio, cara. Ouve algo que é muito maior, que você vai conseguir chegar onde você precisa. Filosofei tudo aqui pra gente entrar nesse assunto, porque é importante, cara. É isso. E aí você vê as pessoas numa busca incessante, mas numa busca do quê? Quando você chegar lá, cara, onde é lá? Onde é lá? Pelo amor de Deus, onde é lá? Não, há pessoas que chegaram lá. Lá onde? Lá no financeiro? Cara, eu estive dentro da Febracis muito tempo, eu tive acesso a muitas pessoas com um poder aquisitivo muito grande. E uma das questões mais frustrantes dessas pessoas era que elas tinham, é claro que depois da metodologia elas começaram a entender isso, porque até então é como se você tivesse com uma venda nos olhos. Ganharam dinheiro, legal,
mas não ganharam, no que ganharam dinheiro, estavam no terceiro, quarto casamento. No que ganharam dinheiro, os filhos já não tinham relacionamento com os filhos, ou o filho, tipo, tava enfiado nas drogas. Cara, chegar lá é o quê? Esses dias eu ouvi, e aí vou pegando esse contexto que você falou, né? Eu ouvi uma postagem que dizia assim, se você consegue almoçar com a sua família ou jantar com a sua família, se você consegue tirar um tempo de lazer, se você consegue buscar seu filho na escola, você é uma pessoa de sucesso. Entende? Porque é sobre isso, cara. Porque o resto é só dinheiro. Eu vejo as pessoas se matando, matando o corpo físico, matando o emocional, o espiritual, atrás de dinheiro. Pra quê? Não tô aqui, não estou sendo hipócrita. Dinheiro tem. A gente estava falando sobre isso. Sim. O dinheiro é ferramenta, o dinheiro tem o seu lugar. Né? É com o dinheiro que, poxa, a gente está num lugar maravilhoso, com equipamento de primeira. É o dinheiro que proporcionou isso. Mas não em detrimento ao princípio. Ao princípio. Né? Por quê? E aí, cara, é um negócio que eu tenho muito dentro de mim. Se você é fiel ao princípio, o dinheiro é resultado. Quem segue princípios, quem se move por princípios, prospera de verdade. Não tem pra onde. Tudo no mundo natural prospera. Exato. Tudo no mundo natural prospera. Cara, você já brincou daquele negócio na infância? Tem certeza? De pegar um copo descartável, colocar ali um algodão e um feijão, e o feijão brotar? Sim. Cara, o feijão, no algodão não era nem na terra, prosperou. E se você cuidasse dele ali, ele ia dar uma vagem e ia dar feijão. No mundo natural, tudo prospera. O problema é que a gente está enfiado num monte de coisa artificial, se desvinculando do 01, se desvinculando da família, se desvinculando do corpo material e querendo o quê? Dinheiro. Cara, é muito pequeno, velho. É muito pequeno. As pessoas gastam a vida buscando dinheiro, depois gastam o dinheiro para ter mais vida. E aí? Né? Eu vi uma aí falando sobre aparecem umas coisas meio malucas pra mim na internet. Esse foi até o que me mandou. Uma senhora com 97 anos, aí uma galera, um cara aborda ela no saguão do aeroporto e ela tava e pergunta pra ela o que você faz, tal, não sei o que, a idade e tal. Ah, eu tenho 97 anos. Onde é que você tá indo? Ah, eu tô indo pra um cruzeiro. Aí ela dá a entender que ela vive de cruzeiro em cruzeiro. Ela vai para um cruzeiro aqui, volta do cruzeiro, vai para outro cruzeiro, então ela vive embarcada nos navios. E aí o cara pergunta assim para ela assim, mas por que isso? Ah, quando a gente chega nessa idade, a gente já trabalhou bastante, agora eu tenho que aproveitar. Cara, eu acho triste, porque você não tem que aproveitar nos 97 anos, porque você nem sabe se você vai chegar, né? Você tem que desfrutar o caminho. Desfrutar o caminho. Desfrutar o caminho. Você está indo para algum lugar, legal, maravilhoso, mas desfruta o caminho. Quem está contigo no caminho? Entende? Qual é a paisagem do caminho? De repente no caminho tem recurso, né? Às vezes você vai passar num caminho que vai ter ali uma árvore frutífera, vai ter uma paisagem legal. Desfruta do silêncio, é desfrutar do caminho. E eu vejo as pessoas, quando a gente fala sobre produtividade, performance, as pessoas numa ânsia para chegar onde? No final da vida? Tá com pressa de quê, cara? Pra quê, cara? Tá com pressa pra quê? Quer chegar no final pra quê? Sabe? Eu não vejo. E aí, graças à metodologia, graças ao Paulo Vieira, eu comecei a entender muitas coisas na minha vida disso. Tá, legal, mas precisa de tudo isso. Cara, eu entendo. Sobre a intensidade, né? Intensidade. É quando você tem o direito de estar bravo. Porra, total. Você tem o direito de estar feliz. Sim. Mas qual é a intensidade disso? Exato. Passou do ponto, cara. Você ficou feliz demais, calma. Você ficou bravo demais. Você bateu em alguém, calma. E aí sobre intensidade. Você vê uma geração que vem aí que tá totalmente desequilibrada nessa questão de intensidade. Né? Vai de 0 a 100 muito rápido. Muito rápido. Aí você dá uma bronca, chora. Não, peraí. Eu não foi nem agressivo. Podia ter sido mais. Agora você não pode mais dar bronca, agora não pode mais falar, agora você não pode um monte de coisa. Não pode. E aí a gente tá vindo num viés, né? Hoje o meu foco é em treinamento de liderança, né? E aí onde que eu tenho batido nessa questão da liderança? As pessoas, elas precisam se tornar líderes. Ninguém aprende. E aí é uma falha das empresas, né? O cara se destaca numa posição, vamos promover ele a líder. Se não capacitar, é a pior besteira.
Porque essa pessoa não tem emocional. Ela é boa aqui, ó, na entrega, na produção. Ela é boa aqui nessa entrega. Você tem que capacitar ela. Por quê? Porque se você não capacitar, ela vai se frustrar, porque ela não vai atingir os objetivos e ainda vai lascar com todo mundo que está abaixo dela, né? E aí, um mau líder já gera uma série de problemas emocionais, né? E a gente vem trabalhando isso nas empresas. E aí não adianta trabalhar produtividade de uma pessoa que está mal emocionalmente. Uhum. Não adianta. Eu vou entregar ferramenta de produtividade, vão acompanhar isso, vão fazer aquilo, vão fazer análise daqui. Cara, vão cronometrar. Não adianta. Não adianta. Tem que ir na raiz. Mentalidade, entende? né? Na mentalidade. Inteligência emocional. É a grande tônica. Principalmente para essa galera que tá vindo agora. E muitas vezes, né, Dani, o cara não sabe onde buscar isso, né? Ele não sabe onde buscar essa inteligência emocional que ele precisa. Hoje tem muitos caminhos. Infelizmente, muitos caminhos. Cara, eu vejo que às vezes tem um caminho, por exemplo, o Legendários. Pô, é um caminho que eu fiz, eu fui lá porque eu queria também querendo saber o que é aquilo. Não sabia o que era. Quando você tá curioso, vai lá. Você tem que andar, você tem que ser curioso. Você tem que andar curioso. Eu fui lá, eu quero saber. A princípio, não gostei. O primeiro dia eu odiei. Queria ir embora dali. Só queria ir embora dali. Não queria estar mais ali. E no segundo dia, o que eu mais queria era estar ali. Então, assim, entendi o que era o negócio. E, pô, no último dia, entendi o jogo. Umas pessoas, cara, entenderam a vida dela ali. Outros, cara, falou legal, bacana. E eu lembrei que eu ia falar aquela hora ali também, complementando, é a questão do cara que é murmurador. Eu ouvi muito isso lá. Você é um cara murmurador, bicho. Você fica reclamão. Você é um reclamão. Você reclama de tudo. Nada pra você tá bom. Você produziu, mas ainda não tá bom. Você deixou de produzir e não tá bom. Então, assim, você bota problema. Você falou da Porsche. Você põe problema em coisa boa. Exato. Você põe problema no problema que nem existe, meu amigo. Nem existe o problema e já tá criando caso, não é verdade? É isso mesmo. É a questão do murmurador. Então, assim, o cara, para trabalhar a inteligência emocional hoje, cara, hoje tem uma infinidade de lugares para você procurar a sua inteligência emocional, buscar coisas. Claro, hoje a gente vive numa era tecnológica, de internet, onde você tem um monte de cara aí vendendo coisa que não existe, então, meu. E aí, mas tem um método para isso, né? Então, por exemplo, vamos falar sobre inteligência emocional? Quem são os maiores players do Brasil que falam sobre? Vai lá e assiste um vídeo no YouTube do cara. Assiste o vídeo, gostou? Esse cara escreveu alguma coisa? Vai lá e compra um livro. Acessa primeiro. Não já sai gastando dinheiro, não. Acessa. Cara, fez sentido. Aplica aquilo que você aprendeu nos vídeos. Aplica. Funcionou? Pô, se funcionou no que você aprendeu no vídeo no YouTube e com um livro que você leu do cara, se funcionou a metodologia, assim, na superfície, vale a pena investir um pouco mais. E aí você busca uma imersão, você vai buscar um outro conteúdo, vai buscando acesso, né? E aí você vai filtrando. Porque é o que você falou, tem muita gente jogando, né, ao vento. Vai lá, faz uma pesquisa no ChatGPT, pronto, agora eu sou especialista em inteligência emocional, né? E cara, legal que tem acesso à informação e tal, mas a informação sem vivência é só informação. É só informação. Né? É só informação. Quantas pessoas a gente viu que passaram, tinha a informação do que era o coaching, mas quando você vai olhar para a prática, não, só tinha conteúdo. Não tinha vivência. Né? Então, a gente sempre busca assim, vai lá, quem que é o melhor do mercado? Quem que faz sentido? O que as pessoas falam a respeito? Hater sempre vai ter, né? Mas as pessoas estão tendo resultados reais. É isso, resultados reais. Eu soube do Legendários antes desse boom. Né? Eu soube do Legendários bem antes da Elisa, né, nascer. E, cara, eu tentei várias vezes tal, e não dava. Eu tentava fazer inscrição e eram poucos, não sei o quê. E aí eu consegui fazer minha inscrição, só que o dia da montanha estava muito perto do nascimento da Elisa. Eu falei, cara, não vou vacilar. Vai que eu vou pra lá e a menina nasce.
E foi dito e feito. Ela nasceu no dia que eu tinha comprado para ir pro Legendários. E aí eu consegui conversar com os caras lá, eles não fazem, mas na época eles devolveram meu dinheiro, que eles não fazem, né? A devolução de dinheiro. Você pagou, né? Porque tem os núcleos direitinho. E depois eu fui, consegui. E aí eu entendi que se eu tivesse ido naquela época, eu não tinha aproveitado o tanto que eu aproveitei quando eu fui. A minha maturidade não estava pronta. Até isso você tem que pensar. Até isso. Então, às vezes, você quer acessar lugares, quer acessar pessoas, quer acessar coisas, e você não está pronto para desfrutar daquilo. E eu acredito muito em Deus. E eu acredito que, às vezes, Deus fala assim, ele deixa você ver, tipo igual ele fez com Moisés, né? Ele deixa você ver e fala assim, é isso, mas você não está pronto para viver isso aqui ainda não. Então, eu vou trabalhar você um pouquinho mais, para você, ó, é isso, tá? Eu já te dei a visão, só que você ainda não está pronto para isso. Então agora eu vou trabalhar em você. Porque as pessoas falam assim, Deus está preparando. Eu não acredito num Deus que prepara coisas. Eu acredito num Deus que prepara pessoas para viverem coisas. Uhum. Então, assim, a promessa tá ali. Só que você não tá pronto para viver aquilo. Porque se ele te der aquilo, é como se você pegasse teu carro e desse na mão da tua filha. Dirige. Loucura. Né? A pequenininha dirigir teu carro. Sim. Não faz sentido nenhum. E muitas vezes seria isso que Deus faria com a gente. Não, ó, a tua promessa tá aqui. Vai lá e vive agora, você não está pronto para isso. Sim. Então você precisa de uma jornada, né? E isso, dentro do nosso tema, faz sentido entender que não importa o quanto produtivo você seja, se você tem um propósito, ele vai se cumprir, não precisa ter pressa não. Não precisa ter pressa não. Né? Só faça o melhor com aquilo que você tem. Né? Cumpra os princípios, viva os princípios, entregue o seu melhor e siga na jornada. Tá? Como diz, né? Aproveite o caminho, né? E dentro disso, os murmuradores, né? Por que aí depois a gente vai refletindo, vai juntando com metodologia, por que eles batem tanto nessa questão de boca fechada? Porque nada contamina mais do que o murmurador, seja em casa ou seja no ambiente de trabalho. Nada contamina mais. Porque aquela pessoa que chega pra você, você tá vendo isso? Pô, os caras estão gritando com a gente aqui. Cara, a mochila tá pesada, não sei o que. A gente não fez isso. A gente não para de andar. Não sei o que. Imagina se os caras deixam. Dali a pouco é um motim. Porque os que vão são muito mais dos que os staffs. 99% entendeu? Tá murmurando. Se deixa, irmão. Não vai. E aí quando você é obrigado a fechar a boca, aí você vai percebendo os seus diálogos internos. Exato. E você tá numa montanha. Só tá escutando grilo, cigarra, boi, vaca. Você não tá escutando mais nada. E você vê, né? No nossa vida agitada, quando que a gente para pra ouvir o silêncio? É sempre ou mexendo no celular, ou na televisão, ou numa reunião, ou fazendo alguma coisa com alguém e tal. E aí eu vejo a importância, né, quando a gente vai para os orientais, lá, aquela importância da meditação que eles têm, né, naquele tempo do nada, né, porque é onde você consegue baixar a frequência cerebral e você consegue realmente processar. Cara, se você não faz isso, velho, não precisa muito. 2 minutinhos já vai dar uma baita de uma diferença, né? Mas do nada, não é dormindo, não é orando, né, porque às vezes as pessoas confundem meditação com oração. As duas coisas são boas, mas a meditação é realmente você baixar a frequência cerebral e só perceber os pensamentos que vêm. Só percebendo os pensamentos que vêm, gerenciando esses pensamentos. Cara, é muito louco. E aí você vai vendo a qualidade dos seus pensamentos. E se você consegue entender a qualidade dos pensamentos, você consegue perceber o que você precisa ajustar. De repente é alimentação e de repente é ambiente, né? Porque a gente processa muito aqui o que entra aqui, né? Cara, você tá falando eu tô tentando pensar aqui no... A gente vai ganhando maturidade, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ganhando maturidade e a gente, normal, do dia a dia mesmo, você já não quer mais estar em alguns ambientes. Por exemplo, você é jovem, você quer estar na balada. Você quer aquela loucura toda e é natural que o cara te chame pra ir e você fala, não quero. Aí do nada você já quer ir pra barzinho, porque é mais tranquilo. Aí chega uma hora você já não quer mais ir num barzinho, porque vai ter música alta. Aí você já começa a perguntar, vai ter música alta? O que vai ter lá? Daqui a pouco você vê, você tá dentro de casa, você já não quer mais, você já quer mais o silêncio. Você já quer mais a calma. Isso
Isso é através da experiência, da maturidade? Maturidade. Porque, embora você trouxe isso numa linha do tempo, onde as pessoas vão ficando mais velhas, vão percebendo isso, quantas pessoas você conhece da nossa idade que querem estar na balada? Que ainda quer, né? Que ainda quer. Entende? Ele ainda não chegou num grau de Não maturidade. chegou num grau de maturidade, né? Quer viver experiências que, cara, não deveria. Ou às vezes de maturidade, de mas responsabilidade. de responsabilidade. Mas a maturidade vem com responsabilidade. Vem com responsabilidade. Então, as pessoas que foram experimentadas na vida, elas amadurecem mais rápido, né? Então, os desafios que a gente passa, poxa, a gente passou pela pandemia, né? 5, 6 anos atrás. Algumas pessoas passaram pela pandemia e se tornaram pessoas melhores. Uhum. Outras pessoas passaram pela pandemia e se tornaram pessoas piores, né? Algumas pessoas olharam para a pandemia e falaram assim, preciso construir ou preciso estar mais perto da minha família. Outras pessoas olharam e falaram assim, o mundo pode acabar amanhã, eu vou viver loucamente. Uhum. Então, você tem os dois grupos de pessoas, né? Então, o tempo, não necessariamente ele traz maturidade. Então, é o significado que você dá para a experiência que você viveu. Eu vou trazer para você agora também a questão dentro da produtividade. O cara que é bagunceiro. Ser bagunceiro atrapalha a produtividade, porque tem aquela coisa assim, né? Pra que eu vou arrumar minha cama se eu vou dormir à noite de novo? Você já ouviu isso? Já veio de berço, né? Eu sempre falei isso, eu falo até hoje. Pra que eu vou arrumar? Mas se você num ambiente organizado, e aí isso é em casa, né? Porque dentro de casa eu sou muito bagunceiro, mas muito. Melhorei demais, 90%, eu acho que eu já melhorei muito. 90% acho que é muito, né? Mas melhorei muito. Não, você a nota era 1 e passou pra 2, realmente tá ótimo. 100%. Eu tô ganhando maturidade. Só que no trabalho, 100%. Entendi. Me irrita se eu chegar lá e essa caneca tinha que estar aqui, a caneca tá aqui, ó. Me irrita num grau assim, um monstro, assim, que vai me tirar do sério. Cara, peraí. Por quê? Tem que estar organizado, por quê? Não é questão de... Se não tiver aqui, vai atrapalhar o Daniel. Então tem um propósito. Tem um propósito. Cara, a gente não pode deixar atrapalhar. Não é tá aqui porque eu quero. Não. Então, tá aqui porque realmente vai atrapalhar. Perfeito. Poxa, que nem a gente trabalha lá com muito brinquedos. Não sei se você já chegou lá na clínica. É muito brinquedo. Eu não sou de brigar com ninguém, mas isso me irrita num grau assim por dentro que eu vejo os terapeutas falando. E às vezes eu vejo no grupo, o pessoal, mas cadê o brinquedo que tinha que estar aqui? Não tá? Pô, o cara não pegou o negócio, não colocou lá, bicho. O outro ia usar. Era o mínimo que você podia ter feito, era ter devolvido lá, porque o próximo ia pegar pra usar com uma outra criança, entendeu? Assim, tô usando um exemplo assim. Sim. Esse cara que é bagunceiro, atrapalha na produtividade. Isso é bom, é ruim, vem de berço também, porque se ele é assim no trabalho, ele é na casa, se ele é na casa, ele é no trabalho. Tem uma tendência, que é o que o T. Harv Eker ele fala, que assim como você faz uma coisa, você tende a fazer outras coisas, né? Então, uma pessoa que ela é desorganizada, ela tende a ser desorganizada em várias esferas da vida dela, tá? Então, pode ser que ela tenha aprendido isso em casa. Pode ser também que seja um adulto, né, não maduro, que agora que manda no próprio nariz, fala assim, agora eu faço o que eu quero da minha vida, ninguém manda mais em mim, e aí para repelir o comportamento que a mãe obrigava ele a guardar, agora ele quer ser bagunceiro. Pode ser também, então a gente precisa entender. Rebelde, né? Eu entendo que essa questão da bagunça, ela tem que estar alinhada com o processo. Se a bagunça atrapalha o processo, atrapalha o outro, então ela deve ser contida. Ok? É sobre isso. Porém, quando a bagunça não atrapalha o processo, eu vejo, e aí tem um livro, eu não lembro o nome do autor, mas é A Única Coisa, o nome do livro. E aí ele traz um conceito muito interessante, que muitas vezes as pessoas ficam arrumando desculpa na organização para não fazer o que precisa ser feito. Então, eu tenho que mandar um e-mail para poder notificar que alguém vai ser demitido. Caramba, que chato escrever esse e-mail, né? Putz, essa caneca não tá legal aqui. Agora eu vou escrever um e-mail. Puxa vida, olha só, meu computador tá descarregando. Vou colocar minha caneta. Isso aqui não tá legal. E aí começa a fugir na desculpa da organização de uma atividade que precisa fazer. Tá? Tem essa questão. Uma outra questão que ele traz é que se está dentro, por exemplo, eu estou trabalhando e minha mesa está bagunçada, eu deixei ela bagunçada no processo de trabalhar, isso não tem problema.
Porque eu não posso, por exemplo, eu trabalho com pesquisa, né? Imagina assim, eu estou estudando agora a questão da produtividade, ondas cerebrais e tal, caramba. Então eu vou abrindo uma literatura aqui, eu abro uma aba aqui, eu pego outra coisa aqui, daqui a pouco minha mesa de trabalho está lotada. É organização. Ok? Eu não vou parar para organizar enquanto eu não terminar o trabalho. Sacou? Terminei, aí sim é o momento de organizar. Para não ficar nesse viés, organiza tudo primeiro para... Não. Então a produtividade tá nisso. Em resolução. Então são coisas diferentes. A bagunça atrapalha o processo? Atrapalha o processo. Então precisa ser contida. Então tem procedimento. Ó, isso aqui precisa estar aqui. Se não estiver aqui, você vai levar uma advertência. Acabou. Processo. Eu preciso que as coisas funcionem, porque o seu trabalho impacta no trabalho de outro. Ok? Tô na minha bancada de trabalho aqui, não atrapalha ninguém, é só o meu processo. Eu ouço muito dos meus clientes falando assim, na minha bagunça eu me acho. Né? Na minha bagunça eu me acho. Ok, mas é importante também, né, a organização do ambiente para o cérebro trabalhar de uma forma mais fluida. Terminou a atividade, e aí é que está o problema. As pessoas não conseguem finalizar as atividades, moço. Exato. As pessoas não conseguem. Eu vejo um monte de gente, principalmente as pessoas que eu tenho como clientes, começam as coisas e não conseguem concluir. Por quê? Porque a demanda do dia é tão grande que começa uma coisa, preciso atender outra demanda. E aqui ficou. Só que aí amanhã a demanda já é outra, aquele trabalho já não podia estar mais ali. Entende? E aí vai gerando a procrastinação. E aí também tem a questão do vício de, eu sou o único que resolve os BO. Então eu preciso me ser importante e aí eu fico apagando incêndio dos outros, sabe? Então tem toda essa questão. Então, respondi? Ficou claro essa questão da organização? Você tá falando, eu sou esse cara. É maturidade, na verdade. Isso aí também é maturidade, né? Sim. Em relação a isso. Eu faço uma lista do dia que eu tenho que fazer 5 coisas. Aí eu fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira, não na ordem, mas fui fazendo. Sim. E eu vou mandando pra Lígia. Aí, cara, eu tenho essas 5. Se a Lígia vier com a sexta e sétima, eu me finjo de morto. Ou eu mudo a conversa, eu volto porque eu ainda tenho mais 2 pra resolver. Mas assim, não é que eu não quero ouvir o que ela tá falando, é que eu tenho que resolver essas 5 hoje. As coisas que ela tá me falando aqui é importante, tem que resolver também, mas vai ficar pra amanhã. Okay. Se der tempo, a gente vai fazer hoje, mas vai ficar pra amanhã. Mas aí, olha só. Ou se não, vai lá e resolve. Não. Entendeu? Porque senão, ô Dani, eu tô assim, eu tô fazendo o primeiro, aí eu tô fazendo o segundo. Ela vem com a sétima e oitava, eu paro tudo que eu tô fazendo pra fazer a sétima e oitava. E aí eu não fiz as outras. E as outras eram importantes. E aí eu me frustro, porque eu falo, pô, cara, era importante, eu tinha que ter resolvido. Ou eu tinha que ter falado pro Dani, eu não falei, porque eu fui resolver as outras, esqueci dele. E, putz, aí virou uma bola de neve, aí eu vou deixar pra amanhã. Pô, mas não, eu tinha que ter feito hoje isso, porque você tava esperando que eu fizesse. E aí você fica processando e remoendo esse negócio. Eu vou dormir pensando, cara. Pô, o Daniel vai ficar triste comigo, cara. Nem vai, mas tipo, pô, não dei a atenção que ele precisava. O cara tinha que ter resolvido isso aqui, porque vai impactar no outro. Sabe, esse negócio assim? Sim. Então, vem com outras informações, aí eu já... Cara, mas o que você trouxe aí é uma baita de uma ferramenta de produtividade que eu trago para meus clientes. 5 coisas imprescindíveis para o dia de hoje. E precisa dar tempo para resolver os BOs que aparecem. Mas os BOs que aparecem é na medida da necessidade da resolução deles. Né? Então, por exemplo, 5 coisas que eu tenho para fazer. Maravilha. Fiz as 5 coisas, dá para puxar mais uma de amanhã? Resolvo. Cara, não deu tempo de resolver as 5. Ok, essa última que é a minha primeira de amanhã. É a primeira de amanhã. Acabou. E aí você vai ganhando performance e produtividade, é nisso. O que é? É executar o que precisa ser feito. Isso é performance, isso é produtividade. O que precisa fazer? Só que aí o que acontece? A pessoa quer começar o dia dela com 17 coisas na lista. Irmão, não vai. Isso é planejamento, na verdade. Tá tentando lembrar a palavra, que é planejamento. E piora quando você tá dentro do seu trabalho e aí vem um terapeuta, não vou falar usar o meu mundo, que é o meu universo, que é a clínica. Vem um terapeuta e te fala uma coisa. Ô, Márcio, precisava fazer isso, isso e isso. Aí você para e fala, pô, precisava, vou fazer. Aí você vai lá e faz. Aí vem o coordenador e fala, Márcio,
precisava resolver isso, isso, isso. Aí você para o que ele pediu, você já parou de fazer o que você tinha que fazer. Uhum. Aí você já parou do terapeuta e foi fazer o outro. Aí você vai fazer outro. Aí entra na produtividade. Você fez, não produziu. E não fez nada. Você não fez nada. Aí você não produziu nada. Aí você deixou tudo no meio do caminho. Aí o terapeuta vem te cobrar. Ah, não, tô vendo. Você não tá mais vendo. Aí na hora que você vai voltar pra fazer o que o terapeuta pediu, você já não lembra o que que era. Aí eu já comecei, eu já tô... Mas você perdeu pela Já metade perdeu, o que, é que você isso. tava fazendo, na verdade. Aí você Uhum. fala, poxa, cara, peraí. Aí pra retomar o que você tá fazendo, você não vai mais retomar. Então, no final das contas, o resultado não vai ser bom. Não Aí vai você ser se bom. frustra, aí entra os burnout da vida. É isso. Você vê como uma Eu coisa era esse cara aí. vai puxando a outra? É dentro disso, cara. É dentro disso. Então, vamos lá. Qual é o objetivo da semana? Vamos ser prático, né? Qual é o objetivo da semana? O objetivo da semana é aumentar na minha carteira de clientes em 5 clientes. Ok. Esse é o objetivo da semana. Ter mais 5 clientes novos no final dessa semana. Ok. Quais são as atividades que eu preciso fazer para ter esses 5 clientes? Uhum. Eu preciso fazer a parte de prospecção, preciso fazer agendamento de reunião, nananana. Quais são as atividades? Ok. Eu vou elencar essas atividades durante a semana. Porque eu tenho certeza que se eu executar essas atividades no decorrer da semana, vai acontecer, porque eu já tenho uma métrica, vai acontecer esses 5 clientes. É isso. Acabou. E o resto, cara, aí eu vou atendendo outras demandas. Só que as pessoas começam a semana sem saber qual é o objetivo daquela semana. Exato. Cara, as pessoas falam, tem que matar um leão por dia. Cara, não necessariamente, cara. Né? Sabe uma coisa que eu falo muito lá, inclusive pra quem trabalha comigo lá, pede ajuda. Tanto na procrastinação quanto na produtividade, sinaliza, pede ajuda. Hoje eu trabalho assim, você veio pedir um negócio, tem que fazer. E eu sei que eu tenho que fazer. Eu mando pra Lígia. Li, precisa fazer isso aqui, ó. Consegue fazer? Consigo. Ela já faz. Você tá com tempo? Dá pra fazer? Dá. Aí vem outro, eu já pego e mando pra secretária. Ou eu chamo e mando outro. Eu vou delegar, Delegação. cara. Essa é a palavra. Ninguém quer delegar. Delegação, cara, delegação. E aí as pessoas acham assim, não, só pode delegar quem é o dono da empresa. Não, pô, lógico que não. Direciona. O dono da empresa vai ficar pé da vida se você não entregar. Você não é super-herói. Aí as pessoas precisam entender isso. Eu falo por mim. Nós não somos super-heróis. Não tem problema em pedir ajuda, cara. Tem que pedir. Né? Cara, você consegue fazer isso aqui pra mim? Consegue fazer. Cara, maravilhoso, maravilhoso. Tem que tomar cuidado, né, Dani? Porque tem o cara também que... Os folgados, né? Os folgados. Aí não é delegar. Não. É preguiça de fazer. Vou mandar o outro fazer porque ele vai fazer mais rápido que eu. Aí esse aqui eu vou mandar pro outro que ele é melhor que eu. Aí daqui a pouco você não tá fazendo nada. Aí tem o folgado. Aí você tá sobrecarregando o time. Aí o time tá pé da vida com você. Exato. Aí você arrumou um problemão pra você com a empresa. Então tem que tomar cuidado com isso também. E aí tem que entender. O que é teu? Não, isso aqui é meu. Então tem coisas que só eu resolvo. E tá tudo bem. Realmente tem coisas que só eu resolvo. Tem coisas que realmente são delegáveis. Né? Uhum. Então tem coisas que são minhas, coisas que eu posso delegar, tem coisas que são urgentes. Né? Exato. Então tem coisas que são importantes. E geralmente o que é urgente é o importante que você não fez. Né? Aquilo era importante. Não deu atenção, se tornou urgente. Exato. Né? Então, ter essa clareza. Né? O que é meu? Não, isso aqui é meu, só eu resolvo. Tá. Isso aqui apareceu para mim, mas não precisa ser eu que resolvo. Né? Cara, não sou eu não preciso eu ir lá pagar essa conta. Não precisa ser eu para ir lá falar com esse terapeuta. Não precisa ser eu. Pode ser outra pessoa. Então, boa. Não consigo fazer? Não precisa ser eu, mas eu tô de boa. Vou lá e faço. Né? Vou lá e faço. E aí, o que tem acontecido muito, Márcio, a gente tem trabalhado muito nas empresas, é justamente esse primeiro tema, que é autorresponsabilidade. O que é teu na conversa? Né? Você tá fazendo bem o teu? Beleza. Né? Tá puxando a responsabilidade do realmente que é teu? Você tá comprometido com o negócio? Né? E tem a pessoa que tá envolvida e aquela que tá comprometida, né? Uhum. Eu tô envolvido no processo. Não, eu tô comprometido com o processo. Entende? O comprometido tá focando no resultado. Tô vendo que o Marcião tá apertado aqui, cara. Putz, ele precisava resolver isso aqui, mas eu dou conta. Ô Marcião, tô resolvendo aqui, beleza? Cara, proatividade. Exato. Proatividade é uma palavra que tá valendo peso em ouro, né? Porque... E sabe o pior?
Ô, Marção, vou fazer pra você. Não, precisa não. Precisa não. Deixa aqui. Eu faço. É orgulhoso. Orgulho. Não vai fazer. Mas você sabe que a procrastinação tem um viés de orgulho aí, É né? orgulho, pô. Né? E aí, daqui que eu faço, mas eu não faço. Não, daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu faço. Não, eu vou fazer. Daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu faço. Cara. Sabe uma coisa outra coisa, Dani, que é importante quem tá ouvindo a gente também entender. Cara, você é muito bom naquilo que você faz, aí eu te mando uma tarefa pra você fazer. Aí o time manda outra tarefa pra você fazer, que é pra você fazer. Aí eu te mando a terceira tarefa pra você fazer. Você tá fazendo a primeira, já pensando na segunda, já pensando na terceira. Você perguntou pra quando que é pra você entregar? Você perguntou qual é o prazo? Qual é a prioridade? Porque eu te mandei. Eu tô te falando isso aí de causa que aconteceu lá na gringa. Eu te mandei 4 coisas pra você fazer. Uhum. Só que era pra você entregar daqui uma semana. Só que eu não te falei, eu só te entreguei. Uhum. Tô errado, podia ter colocado, ó. Isso aqui, mas você também podia ter me perguntado, não precisava ter se matado pra fazer as 4 e ficar frustrado porque você não conseguiu terminar. Porque aí depois eu falei assim, cara, calma, isso aqui era pra você me entregar depois. Agora eu tenho esse cuidado. Hoje eu mando já falando, ó, me entrega isso aqui, daqui 2 dias eu preciso disso aqui, né? Pronto, tá? Ó, esse aqui fica legal. Tranquilo. Esse aqui eu preciso pra hoje. Aí, para tudo que você tá fazendo aí, esse aqui é hoje. Aqui. Não, foca nisso aqui. É isso. Tem que ser assim agora. Ajustar a comunicação. Precisa ajustar a comunicação. É uma coisa... E aí, esses ajustes a gente vai pegando. É maturidade. Maturidade. Sabe por quê, cara? É outra coisa que a gente precisa pontuar aqui também. Você não só precisa delegar, você precisa entender a pessoa com quem tá do seu lado. Nossa, demais. Total. Você precisa entender em que momento ela tá emocional. O emocional dela, se tá abalado, se não tá. Você precisa entender se essa pessoa tá com algum problema dentro de casa ou não tá. Se ela tá com problema com o colega no trabalho ou não tá. Aí você fala, pô, mas também... Cara, você precisa entender o momento que tá acontecendo. Aí a gente vai ser até um pouco mais duro nisso, né, Márcio? Porque, dá trabalho se preocupar com o emocional, dá trabalho entender perfil comportamental, dá trabalho entender como é que a pessoa tá em casa. Claro, dá trabalho. Posição de liderança exige isso. Mas se você não quer esse tipo de trabalho, não seja líder. Acabou. Não tem, cara. Porque assim, o maior desafio da liderança não é sobre tarefas, é sobre pessoas. Pessoas bem lideradas executam boas tarefas. É isso, né? Então, quando você fala, a gente vai falando sobre time de alta performance. O time de alta performance, ele sabe o que precisa ser feito e ele é bem gerenciado, inclusive nas suas emoções pelo líder. Então, o líder sabe em quem ele pode apertar, né? Puxa, esse aqui, eu sei que ele é procrastinador. Se eu falar que ele tem uma semana, ele vai me entregar no último dia. Eu vou falar que ele tem 2 dias. Acabou! Eu sei que ele vai entregar em 2 dias. E tem a lei de Parkinson. Já ouviu falar da lei de Parkinson? Tem naquele livro Lucro Primeiro. A lei de Parkinson fala assim: as pessoas usarão os seus recursos no máximo da sua disponibilidade. Então, por exemplo, você tem um tubo de pasta de dente. Abre um tubo novo de pasta de dente. Você vai lá e completa as cerdas da escova. Não precisava, mas você vai lá e coloca a pasta nas cerdas todas da escova. Beleza. Conforme aquilo vai acabando, você vai diminuindo a quantidade de pastas que você vai colocando na esposa. Por quê? Você começou a gerenciar melhor o recurso, porque está acabando o recurso. Você tem vários outros tools, mas você está focado naquele ali, né? Aí, chega no final da pasta, a galera coloca a pasta em cima da pia, passa a escova assim, o cabo da escova, para tirar o quê? O último do último da pasta de dente. Porque todo recurso disponível será utilizado na máxima da sua disponibilidade. Se você falar para a pessoa assim, você tem 5 dias para fazer, ela vai fazer em 5 dias. Se você falar, você tem 3 dias para fazer, ela vai fazer em 3 dias. Dependendo da tarefa, assim, você tem até a hora do almoço, ela vai fazer até a hora do almoço. O que mudou? A tarefa mudou? Não. Mudou a ideia da disponibilidade de recursos que ela tem. Então o líder tem que estar atento a isso também, né? Porque uma vez que eu entendo isso, eu cercei a procrastinação. Sim. Eu tenho pessoas que têm tendência a procrastinar. Cara, ele não tem a autorresponsabilidade de se regular. Vou eu ajudá-lo a se regular. Porque não adianta, eu falo para ele que ele tem 5 dias, que é o prazo máximo. Cara, 5 dias é o prazo máximo. Aí eu preciso revisar. Aí se tiver alguma coisa, esse negócio precisa voltar.
Não vai dar tempo. Então você não tem 5 dias, você tem 1 dia, você tem 2. Porque se precisar refazer, a gente vai ter tempo hábil para isso. Então, esse é o quê de liderança também, né? Entender toda essa questão. Então, baseado nisso, a gente consegue ter alta performance, consegue ter produtividade. É um mundo à parte. Quando a gente vai indo pro viés de liderança, irmão, aí o negócio fica muito louco. Você tem que estar de olho totalmente no que tá acontecendo na sua empresa. Não dá pra você delargar, né? Que é a outra palavra que todo mundo usa, né? Não, me lasquei muito com isso. Me lasquei. Eu falo de causa própria, assim. De você achar que está rodando. Se você não coloca energia, né? E aí tem aquela questão, né? O olho do dono que engorda o gado. E uma época eu fiquei pensando, cara, não pode ser. Não pode ser. Mas eu entendi que é o olho, não é a mão, velho. Né? Pensa assim, o seu Zé tem lá uma vaquinha, aí ele tem lá a vaquinha, essa vaquinha ele vai lá, tira o leite, faz o queijinho, vende o queijinho. Legal. O seu Zé dá conta. É uma vaquinha para fazer o queijinho, para vender o queijinho, beleza. Se forem 10. Não vai Se dar forem conta. 50. Não vai dar conta. 100. Você entendeu? Então, conforme o negócio cresce, o olho do dono engorda o gado porque ele começa a olhar para quê? Para as pessoas e para os indicadores. Liderança e gestão. Liderança e gestão. Liderança e gestão. Um cara que consegue estruturar liderança e gestão, ele consegue olhar para a empresa 360. Entende? Poxa, agora eu preciso descer lá no operacional para dar um toque. Maravilha. Ele desce, ele não fica no operacional, ele desce para o operacional. Entende? Porque ele sabe onde está precisando. Tô com um gap aqui, então eu desço e vou ajudar. Arregaço as mangas, né, se suja de graxa e vai lá fazer o negócio funcionar. Entende? Então, mas por quê? Porque eu já estruturei a liderança, eu já tenho a gestão e aí eu consigo fazer o negócio funcionar. É nessa pegada. E aí, sim, aí o olho do dono engorda. Né? É o olho, não é a mão. É o olho, é a mão. E aí é isso, cara. Quando você entende que é o olho, não é a mão, né? Porque o teu braço alcança pouco. Mas quando você desenvolve liderança, os braços vão aumentando, entendeu? Então cuidou de pessoas e cuidou dos indicadores, e aí volta de novo na questão do que a gente estava falando, da produtividade, procrastinação. Você começa a cercear esses problemas, você consegue identificar, você tá com gap aqui. E aí o 1 a 1, cara. Então 1 a 1 é mata-pau. Porque aí, se eu sou o seu líder, eu vou olhar pra você e falar assim, Marcelo, isso aqui, irmão, tá bom pra caramba. Isso aqui você acertou isso aqui você acertou isso aqui. Maravilha. Continua assim. Tem 2 pontos aqui de correção. Ok? Qual dos 2 a gente vai trabalhar primeiro? Vamos trabalhar isso aqui. Beleza. Vamos trabalhar isso aqui, Daqui um mês a gente volta pra ver o quanto a gente evoluiu. Mês que vem, legal. Foi. Agora vamos pro próximo. E aí você consegue ir gerenciando as pessoas. Então, voltando, né? Se você tá atolado em tarefa, como é que você faz isso? Não faz. Não faz. E aí as pessoas ficam perdidas, né? E aí uma das coisas que eu vejo muito hoje nas organizações é o empresário tá tão focado no negócio, em fazer dinheiro, que ele tá esquecendo das pessoas. E quem coloca dinheiro no bolso do empresário são as pessoas. Todo mundo ganha. É um ecossistema que todo mundo ganha. O cara tá sendo bem remunerado, e por ele estar sendo bem remunerado, ele tá trazendo um recurso para a empresa e tá todo mundo ganhando, né? Só que se o cara não consegue olhar para as pessoas, perdeu o time, e aí começa, sabe, embolar. Você pega, por exemplo, Abílio Diniz, Jorge Paulo Lemann, esses caras barra alta, o que esses caras estudaram? Né? Estudaram o negócio deles, sim, mas os caras se aprofundaram muito em pessoas. E aí a gente acha que dentro do nosso negócio basta, velho. Não basta. Você é muito bom naquilo que você faz. Legal. Fechou? Dá pra crescer? Não, dá pra fazer uma especialização que outra? Beleza. Agora foca em pessoas. Entender de gente. A liderança. O bom líder, ele não precisa estar também toda hora lá, porque as coisas vão chegar nele, cara. As coisas chegam. Então, é isso. É a abertura. O bom líder tem abertura. Porque o cara sabe, o liderado sabe, que quando ele chegar com um problema, ele vai ter abertura para explicar o problema, ele não vai ser acusado, ele não vai ser... Não, qual é o problema, né? Que aí o líder sabe diferenciar. O problema da pessoa. Qual é o problema? O problema é esse. Bora resolver. Né? E é isso. Então o problema chega. O problema vai chegar. As demandas chegam. Vai saber resolver, cara. E é isso. Cara, top demais. Cara, o que a gente falou ali, a gente precisa fazer mais podcasts desses, cara. Bora. Eu topo, hein, se você topar, eu topo fazer um por semana. Não, mas acho que um por mês era bom, velho. 1, 2 por mês pra gente falar sobre esses assuntos que eu acho que é importante, cara.
o momento que a gente tá vivendo hoje no país, onde muita gente tá buscando esse assunto, cara. Sim. Tanto pra... Porque a gente tá falando hoje especificamente sobre produtividade, né? Procrastinação, mas a gente já tem, pra quem não assistiu, assistir lá atrás, né? A gente precisa renovar aqueles que a gente já fez aqui. A gente falou muito sobre autorresponsabilidade, sobre o... Matriz de crença. Matriz de crença. Como que é? Os do amor lá? As Linguagem do amor, que era importantíssimo. É uma novela, as 4 linguagens do amor. Aí, 5 linguagens do amor. A gente precisa voltar, renovar e falar sobre isso, porque as pessoas que têm isso em mente e sabem como trabalhar isso, melhora muito, cara. Melhora muito. Vou falar quase 100% aí, dentro de casa, com a família, com os colegas de trabalho, com relação no dia a dia, melhora tudo, cara. A gente precisa vir aqui e falar também mais sobre esse assunto, e você é o cara pra falar sobre isso, né? O que eu puder contribuir, cara, o meu conhecimento tá à disposição. Né? Bom, se você estiver disponível pra vir num lugar tão distante de você, a gente toca, cara. Você acredita que a gente tava conversando esses dias, né? Fugindo um pouco do assunto, tava conversando com a Ju, e a gente sempre quis morar no interior, né? Morar no interior. Só que ela fala assim, pô, a gente mora no interior, mas tem os meus pais aqui, a Elisa pequena e tal. Eu falo assim, cara, a gente podia morar em Ribeirão. É perto, pô. É perto, e tem um clima que a gente gosta, que é um negócio mais, né? Aí a gente começou a pensar. Vem né? pra cá, cara. Que é tranquilo, é tudo pertinho, é tudo fácil. Cara, aqui eu... É que eu era muito agitado, então eu queria morar pra São Paulo, queria morar pra Santo André, São Bernardo. Aí quando a gente voltou aí com as meninas, cara. Levar pra escola é pertinho. É vida, você vai ver, cara. Se você vier, é tudo pertinho. Você vai ali, é pertinho. Tem suas coisas boas e tem suas coisas ruins, como em todo lugar, cara. Todo sempre lugar. vai ter. Sim. Mas eu colho só coisas boas, cara. As coisas ruins eu deixo pros outros. Isso aí. Quem quiser que pegue, tá aí. Pegue, velho. Não gostei do mercado. Eu vou no outro, cara. Eu tenho outro. Não gostei do outro. Eu vou lá em Santo André, então. O dia que eu tiver lá, eu vou no de lá, então. Ponto. Não gostei do negócio. Vou no do outro. Mas você vê, ó, só pra gente encerrar, essa é a mentalidade. Ué. A mentalidade de resolver o problema. Ficar reclamando? Resolve. Vou ficar murmurando? Vou ficar murmurando, tá vendo? O Legendários fez efeito aí. Pô. Vai ficar murmurando? Não vai, cara, não resolve. Murmurando não resolve. Não resolve, né? Mas show de bola. Irmão, eu tô à disposição, sempre que você... Show, cara. Não, já vamos... A gente sai daqui hoje, quando você for embora, já sai com mais um marcado. Top. Show. Deixa um recado pra galera que tá assistindo a gente aí, dá uma mensagem pra galera. Essa câmera aqui é tua. Que é essa aqui. Show. Vambora lá. Entenda quais são os princípios que norteiam a tua vida e viva de acordo com esses princípios. Se eu puder dar uma dica, que a gente já falou aqui, primeira coisa, a tua fé, depois o seu corpo, família e trabalho. Se você seguir nessa ordem, não tem como dar errado. Dan, mas eu não fiquei milionário. Não é sobre ficar milionário. O dar errado, o dar certo, o dar errado é quantas pessoas você impactou verdadeiramente no teu caminho, quantas pessoas tiveram uma vida melhor porque você esteve presente, né? O quanto a sua família foi uma família feliz porque você esteve lá por mais tempo. Tá? Então, viva por princípios e prospere o máximo que você puder nessa margem do rio, que é isso que você veio para fazer nessa terra. Maravilha. Aí o cara que acabou de ouvir essa mensagem, ele quer te achar. Ele te acha onde? Seu trabalho, seu Instagram, seus contatos. Tá. Vou falar no Fica Instagram, à vontade. que fica mais fácil, tá Exatamente. tudo lá. Né? DanielTorres.7 no Instagram. Lá tem um link lá, aí tem LinkedIn, tem WhatsApp. Boa. E aí a gente fica à disposição aí para bater um papo. Né? Da outra vez que eu vim aqui, uma pessoa me procurou, a gente desenvolveu uma conversa, foi muito legal também. Espero ter ajudado essa pessoa também na cara, todos os podcasts que eu sempre falo isso, cara. A gente vem aqui, às vezes a gente olha lá, tem 30 pessoas assistindo o podcast. A gente atingiu uma pessoa. É isso, meta batida. Meta batida. Esse é o objetivo. Porque é sobre a mensagem, né? E às vezes 2.000 pessoas viu e não impactou ninguém. Sempre impacta, sempre né? Impacta, mas quando te chama é gratificante, né, cara? Você fala, porra, é legal. Fique à vontade, pode chamar, manda uma mensagem lá no direct, lá, tal. Eu não respondo rápido, mas eu sempre respondo. Não vou prometer que eu vou responder rápido, né? Porque tem as demandas, mas vai ser sempre um prazer poder contribuir aí.
Né? Se Fechou. uma pessoa tiver uma mudança mínima de vida aí, acho que já valeu tudo isso. Contribuiu. Fechou. É isso aí, bora lá? Galera, quero agradecer todo mundo por estar aqui com a gente na M7. Assiste lá os podcasts anteriores, a gente tem mais de 150 episódios aí pra trás, tem muito conteúdo bom. É uma faculdade, né, galera? É muitas horas, é mais de 4, 5 mil horas lá de podcast que a gente já tem. Só coisa boa, só galera top que veio aqui. Então volta lá e assiste. E eu já vou sair daqui hoje com mais uma data marcada com o Daniel, fechou? Show de bola. Galera, forte abraço pra todo mundo. Fica com Deus. Um abraço. Tchau. Valeu.